Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Franco Júnior. Eu sou palestrante. Nos últimos 17 anos da minha vida, eu me especializei em comunicação oral. Técnicas de como é possível falar melhor e, principalmente, controlar aquele frio na barriga no momento em que nós falamos em público. Todos nós. Você já parou para pensar quantas vezes nós nos comunicamos todos os dias? Você já parou para pensar quantas apresentações nós fazemos diariamente? Franco, como assim? Eu não sou professor, Franco. Eu não sou palestrante, Franco. Como que você está dizendo que eu faço apresentações e muitas todos os dias? Vou explicar. Você acorda pela manhã. Você mora no edifício, passa pela portaria, você cumprimenta o porteiro, cumprimenta os vizinhos. Você está se comunicando. Se você chega no seu local de trabalho, chega na recepção do seu local de trabalho, diz assim, bom dia, boa tarde, boa noite, você está se comunicando. Ou seja, todas nós nos comunicamos e muitas vezes todos os dias. O fato é que muitas pessoas têm uma ideia equivocada de apresentação. Imaginam, quando eu digo assim, uma apresentação, uma comunicação, a pessoa lá imagina uma comunicação formal, uma aula, uma palestra, uma reunião. Não. Essas dicas que eu estou compartilhando nesses 10 dias, do desafio dos 10 lives todos os dias, são técnicas, são dicas para todo tipo de comunicação. E não só para as comunicações formais, para as falas formais. E hoje é uma live talvez uma das mais importantes desses 10 dias. Talvez uma das mais importantes. Ontem nós fizemos uma live e o nome da live é Jennifer. Por que será que ontem nós fizemos uma live com o nome Jennifer? Na live de ontem, nós falamos sobre aquela mensagem que gruda na memória do ouvinte. Que você passa, que você transmite a tua mensagem, aquela mensagem gruda na cabeça do ouvinte. Ah, se interessou? Ao final dessa transmissão de hoje, corra a timeline, a minha, Franco Júnior Palestrante, a da Magia do Mundo dos Negócios, e assista a transmissão de ontem, que está bem bacana, é a transmissão O Meu Nome é Jennifer. Mas hoje eu vou falar sobre alimentos. Alguns alimentos que melhoram a comunicação. Outros alimentos que prejudicam a comunicação. Então eu vou dar 2 dicas, uma live bem rápida hoje, mas 2 dicas fundamentais para você entender a importância da alimentação momentos antes da fala em público. Você está se preparando para uma apresentação, qualquer que seja essa apresentação? Eu tenho falado bastante sobre isso nesses 17 anos que eu percorro o Brasil inteiro com treinamentos, dicas, técnicas sobre uma boa comunicação. Eu tenho falado sobre a preparação. A preparação para uma fala em público é mais importante do que o momento da fala em público. Se você fez uma preparação, um planejamento adequado para a fala em público, no instante em que nós começamos a falar, o planejamento foi tão bem feito que a mensagem flui de maneira muito tranquila, sem roscos, sem problemas, sem dor de cabeça. Agora, se você não planejou, aí sim a encrenca acontece. E dentro desse planejamento tem a alimentação horas antes da fala. Você deve, eu evito, isso é fisiológico. Ah, Franco acordou hoje e resolveu falar sobre esse tema. Então criou aí algumas coisas. Não, são reações fisiológicas do nosso corpo. Então são algumas dicas e técnicas que funcionam comigo, funcionam com você, funcionam com aquela pessoa que você conhece, que normalmente fala. Então preste atenção, momentos antes de uma apresentação, evite café, evite energético. Ô Franco, você está dizendo que café e energético são 2 tipos de alimentos, são 2 bebidas
que devem ser evitadas antes de uma fala em público? Exatamente isso. Quer um pouco mais? Evite produtos derivados do leite. O café tem cafeína. O energético tem cafeína. A cafeína faz com que o nosso organismo crie assim como os produtos derivados do leite, faz com que o nosso organismo produza uma saliva mais espessa. Essa saliva mais espessa, ela fica difícil de ser deglutida durante uma fala em público. Então vamos imaginar, tomei um cafezinho, tomei 2 cafezinhos antes de uma apresentação, parto para a fala e minha saliva está espessa, está grossa a minha saliva. Aí eu começo a falar, estou aqui falando sobre comunicação, que é algo que é extremamente... Percebeu? Eu sinto dificuldade em engolir a saliva durante uma fala porque tomei café, porque tomei energético, porque tomei algo baseado com cafeína, porque tomei um produto derivado do leite antes de uma fala em público. Quer tomar um cafezinho? Tome após a fala. Quer tomar um energético? Tome após a fala. Quer beber um Danone? Danone não, iogurte, né? Não vou fazer aqui propaganda, mas enfim. Você quer beber algum produto derivado do leite? Beba após. Beba após. Então você tem que ficar atento ao que você bebe. Franco, se você está dizendo que não pode café, não pode leite, não pode produtos à base de cafeína, eu devo evitar produtos à base de leite, eu devo evitar produtos à base de cafeína, o que eu tomo antes de uma fala em público e durante uma fala em público? Água. Água. Pequenos goles de água. A água, obviamente que ela não passa pela prega vocal, pelas cordas vocais. As cordas vocais, o final das pregas, o final das cordas vocais, é um tubo que vai dar lá nos pulmões. Entrou água no pulmão, você sabe o que acontece. Então a água não passa pelas pregas vocais, mas a água, ela hidrata toda a região ao redor das pregas vocais. A água deixa a minha saliva mais fluida. Eu tenho uma facilidade maior para deglutir, para engolir a própria saliva durante uma apresentação. Então, se você está em uma reunião, onde você vai ter que dar um ponto de vista, onde você vai ter que se posicionar, se você está em um local onde você vai ter que falar daqui a instantes, toma um cafezinho, toma água para deixar o teu trato vocal mais hidratado. E principalmente, preste atenção, e principalmente, deixar a tua saliva mais fina, mais fácil de engolir. Então essa é a dica número 1. Dica número 2, cuidado com os produtos, com os alimentos gordurosos no momento de uma fala em público. Por quê, Franco? Você come um alimento que é de difícil digestão. Imagina um alimento qualquer de difícil digestão. E aí você vai para uma aula, vai para uma palestra, vai para uma apresentação, vai para uma reunião onde você tem que se posicionar, onde você tem que fazer uma fala mais estratégica. Você que é gestor de empresa, você que é líder, você que é funcionário, você que é operador de máquinas, você também comunica. Você também se comunica com o colega do lado. Então imagina, você vai para uma apresentação, vai para uma fala e você comeu um alimento mais gorduroso, mais pesado. Aquele alimento está no estômago para a digestão. Boa parte do sangue do nosso corpo vai para a região do estômago para ajudar na digestão. E no momento em que nós temos que ter uma oxigenação do cérebro mais intensa, para pensar mais rápido, para pensar de maneira coordenada, o nosso sangue está no estômago, digerindo aquele alimento gorduroso que nós comemos. Percebeu a encrenca que se forma? Tempos atrás, eu tenho uma das minhas palestras, que é a palestra Os Segredos para apresentar um TCC nota 10. E eu fui numa universidade fazer um bate-papo com alunos do último termo. E falei sobre a importância da alimentação antes da apresentação do TCC.
principalmente quando o universitário está mais tenso, mais nervoso, porque vai apresentar o trabalho de conclusão de curso. E eu falei, evite esse tipo de produto, evite esse líquido, evite essa bebida. E aí um dos alunos levantou a mão e professor, tudo isso que o senhor está falando é muito bacana, mas nós temos aqui um ritual que funciona, professor. Eu falei, qual é? Ele falou, você sabe o bar do seu João? Eu falei, não conheço. Era uma cidade do interior do estado de São Paulo, eu realmente não conhecia o bar do seu João. Ele falou, pois é, o bar do seu João fica aqui muito próximo da universidade. Então, todo dia que tem uma apresentação e nós temos que falar em público, nós temos que ir à frente da sala, nós passamos antes no bar do seu João e tomamos alguns dedinhos de conhaque, professor. E o conhaque deixa todo mundo desinibido, professor. É óbvio, né, que ele falou aquilo de maneira séria, depois eu orientei. Bebida alcoólica antes de uma fala importante, jamais! E vou explicar algo que talvez você desconheça. Talvez você desconheça. O nosso corpo, antes de uma situação mais tensa, mais séria, nosso corpo está tomado por adrenalina. E aí você toma um dedinho de conhaque, o corpo tomado por adrenalina, o álcool do conhaque não faz efeito, você não fica desinibido. Aí o que muitas pessoas fazem, tomam o segundo dedinho de conhaque, de bebida alcoólica, enfim, de algum cerveja, seja o que for. O álcool cai na corrente sanguínea, a corrente sanguínea está tomada por adrenalina, o álcool não faz efeito. Aí quando você chega no momento da apresentação, você dissipa essa adrenalina e o que aparece daí? O álcool. E a voz fica aquela voz meio pastosa, a pessoa está falando e ela não consegue raciocinar muito bem o que ela está falando. Aí é um desastre. Um desastre por quê? Porque recorreu à bebida alcoólica. Então, muito cuidado com aquilo que nós ingerimos momentos antes de uma fala em público. Eu costumo comer, me alimentar com bastante maçã quando eu tenho uma apresentação. Se você já participou de um treinamento comigo, se você já assistiu uma palestra minha, se você é do meu grupo de mentoria, aliás, eu abro uma nova turma agora em fevereiro. Se você quer saber mais sobre esse grupo, essa turma super exclusiva de mentoria que começa em fevereiro, logo após o nosso bate-papo, entre no seguinte endereço, bit.ly/mentoria na magia, tudo junto. Vou repetir, bit.ly/mentoria na magia. Lá tem todas as informações sobre esse grupo super exclusivo que eu abro agora em fevereiro. Mas enfim, se você já assistiu uma palestra minha, se você já participou de um treinamento comigo, você já reparou que durante o dia inteiro que eu fico ali na imersão junto com você, eu me alimento muito com maçã e pera. Maçã e pera. Eu chego a comer 3, 4, 5 maçãs ao longo de um treinamento de um dia todo. Maçã e pera o tempo todo. Por quê? A maçã é adstringente. E ela melhora muito a minha articulação, a maçã. Por que será que o aluno, quando quer agradar a professora, leva uma maçã para a professora? Você já se perguntou isso? Você já fez essa pergunta? Por que será que o aluno leva de presente para a professora a maçã? Porque a professora usa muito a voz. E a maçã é uma fruta que ajuda muito aquelas pessoas que utilizam profissionalmente a voz. E se você não utiliza a sua voz profissionalmente, é uma ideia equivocada essa, achar que não utiliza. Todo momento que nós estamos falando, nós estamos, através da nossa voz, expondo um ponto de vista, uma emoção, tudo junto com a voz. Então é importante que você trabalhe a sua voz. A Franco, a voz é importante demais. Franco, passe algumas dicas. Isso é tema de uma próxima live. Eu estou aqui num ritmo de 10 lives em seguida, na sequência, todos os dias, 8h30 da noite eu entro aqui e faço uma transmissão. E o porquê disso? Você sabe desse desafio que está rolando na internet, o desafio dos 10 anos. Foto atual, foto de 10 anos atrás. O que a minha equipe pensou? Franco, vamos colocar uma foto sua de 10 anos atrás? Não. Nós vamos fazer um desafio, 10 dias seguidos, com live
às 8h30 da noite, todos os dias, durante 10 dias. E é isso que nós estamos fazendo desde segunda-feira passada. Hoje é o 7º dia. Nós temos ainda amanhã, segunda, terça e quarta. Quarta-feira nós vamos pensar o que nós vamos fazer. Se continuamos com essas lives diárias, se damos um espaço e continuamos depois de um tempo. Mas enfim, é muito legal que você está aqui assistindo esse vídeo, assistindo essa transmissão. Nesse domingão, você tirou um momento aí do seu domingo para assistir essas dicas bem legais, bem importantes. No meu canal do YouTube, lá tem um bate-papo meu com um dos maiores especialistas no país sobre alimentação saudável e longevidade. Alimentação saudável e longevidade. É o meu amigo médico, doutor Vitor Sorrentino. Doutor Vitor Sorrentino, ele é um gaúcho, médico, viaja o Brasil todo, né, tem consultórios em Porto Alegre, São Paulo, em Portugal, enfim. Ele é um dos maiores especialistas do Brasil sobre longevidade e alimentação saudável. Recentemente eu fiz um bate-papo com ele sobre dicas. Que alimento que faz, no momento de uma fala em público, nós pensarmos mais rapidamente? Tem, Franco. Que alimento que faz nós termos uma desenvoltura melhor? Tem, Franco? Tem! Então ele passou uma série de orientações. Você pode assistir esse vídeo agora no canal do YouTube. Ele está lá à sua disposição. Bate-papo meu com o Vitor Sorrentino. Pessoal, muito obrigado pela presença e lembre-se sempre... Olha aqui o amuleto, ó. O que está escrito aqui? Hashtag comunicar transforma. Do mesmo jeito que a comunicação transformou a minha vida, eu desejo que a boa comunicação transforme a sua vida. Fui! Tchau! Tchau!